Boa tarde, pessoal, Walter, Pensador TK, e estamos aqui mais um vídeo da resenha do filme Você Pode Confiar nos Comunistas, desta vez capítulo 8, Aliados do Comunismo. Esse livro, ele meio que estende aquela parte onde eu falei sobre capítulos anteriores, a origem de como os comunistas propagam a mensagem deles, só que aqui é de uma forma muito maior, certo? Mostrando como é que eles conseguem progredir no mundo através de outras pessoas, até mesmo de desavisados. A primeira coisa que eles explicam aqui é acerca da desonestidade intelectual. Porque o que acontece? Você tem uma pessoa que defende uma posição. Essa posição está errada, é uma posição inclusive que pode ser prejudicial. Só que essa pessoa tem uma firmeza assim, muito grande com essa posição e é algo que muito sentimental para ela, tem um grande apego sentimental. Ela recusar essa posição, que já fica como uma crença, é algo que a pessoa vai ter que admitir um grave erro, vai ficar desorientada e acontece que a pessoa vai ficar no estado de negação e talvez nunca negue. É por isso que você pode ver pessoas de esquerda, petistas, que por mais que você mostre que Lula cometeu crime, que ele errou, eles ficam passando pano, eles tentam dar voltas, rodeios para tentar justificar o injustificável. Ou então podem até descartar o Lula, mas vão pegar outros exemplos e vão repetir o ciclo, mesma falha. Porque no fim das contas a esquerda, o pessoal da esquerda é iludido com o discurso bonito, discurso que gera sonhos, que gera ambições, um mundo melhor, e no fim das contas a pessoa não consegue não consegue admitir que se foi enganada, né? As pessoas odeiam ser ludibriadas. Então é mais ou menos em relação a isso. Ele até usa um exemplo aqui de um padre e um rabino que teriam se chocado, e o policial ia ter que dar a multa, e o policial não queria ter que punir o padre, aí ele deu um jeito de justificar que na verdade foi o rabino culpado. Mas enfim. E aí, continuando aqui, ele explica evidências de por que para a época do escritor, o comunismo não tinha como ser detido. Ele classificou em 5 evidências. A evidência numérica, que é em relação ao crescimento abrupto que os comunistas tiveram, muito mais de qualquer religião, qualquer seita de qualquer religião que seja. A evidência militar, que os União Soviética tinham os exércitos mais poderosos do mundo, a Rússia no caso, né? Porque a União Soviética surgiu um pouquinho depois. A evidência educativa, de novo a questão da educação, que os comunistas têm muitas formações acadêmicas, se infiltram em universidades, criam doutores, engenheiros, administradores, arquitetos, por aí vai, e saem se filtrando em vários locais. Então é uma coisa bem difícil de combater. A outra evidência econômica é a quarta evidência. Eu não sei hoje como é que está a Rússia. Que eu saiba, a Rússia não está muito bem comparado a essa época, mas nessa época ela estava indo muito bem, para você ver como os comunistas eles vão ter mercado. Mesmo que eles falem sobre estatização da propriedade privada, que eles fazem sobre derrubar burguês, mas na prática eles vão ter o seu capitalismo de estimação. Tá? E para você que fica pensando que comunismo tem que ser tudo conforme a cartilha. Isso aí faz parte justamente do oportunismo deles, resultado da dialética, onde eles, para chegar ao objetivo deles, podem fazer coisas opostas ao que supostamente eles querem. Né? Por exemplo, eles falam de destruir mercado, mas podem usar mercado para seus fins. Então dizer que tem mercado, um suposto mercado capitalista, não é argumento para você dizer que não tem comunismo, certo? E a última evidência é a evidência no campo das comunicações, que ele fala sobre como os comunistas têm uma grande comunicação com o mundo, com várias obras que eles param pelo mundo, literárias, e que servem para fisgar as pessoas, principalmente crianças, para poderem ser apresentadas a causas socialistas. Qualquer semelhança com o MEC, com o Ministério da Educação, Getúlio Vargas, é mera coincidência. Enfim. Então essas 5 evidências, elas fazem com que os comunistas consigam cometer uma desonestidade intelectual de fazer a sua posição se tornar absoluta, mesmo que ela não seja realmente uma posição científica aceitável, mesmo que seja uma farsa. Mas por causa que eles têm os números, têm os serviços militares, têm a hegemonia cultural, a hegemonia educativa, possuem um sistema de comunicação espalhando várias obras pelo mundo, então eles conseguem parecer que estão do lado da ciência, da intelectualidade. Qualquer semelhança com os vários especialistas intelectuais hoje em dia, pregando ideias de esquerda e se achando os tais, não é mera coincidência. Enfim, após essa primeira aí, temos agora o segundo aliado do comunismo, que o primeiro é a desonestidade intelectual.
O segundo é o intercâmbio cultural. Como funciona isso? As pessoas pensavam e ainda pensam que, as ideias, posso não concordar muito com as ideias comunistas, então vamos ver na prática. Visitar um país comunista, veja lá como é que é, e você vai poder dizer se eles prestam ou não prestam. Aí a pessoa vai lá, visita o país comunista, vê, poxa, o pessoal dizia lá que tinha fome, que estava todo mundo sofrendo, mas eu tô vendo aqui uns prédios bonitos, eu tô vendo um hospitalzinho funcionando direitinho, eu tô vendo aqui umas casas bonitas, eu tô vendo um povo sorrindo lá. Cara, fui enganado. Na verdade, o comunismo é uma coisa muito boa e aí a pessoa volta feliz para seu país de origem. Achou familiar? Pois bem, muitas pessoas do Brasil chegam, visitam Cuba e dizem, meu Deus, que coisa linda que eu achei lá, é maravilhoso, poxa, dizem da China tem perseguição, mas isso é mentira, eu visitei lá e não encontrei nada. Primeiro que é extremamente falacioso você que não tem condições de visitar o país, nem mesmo um terço do país inteiro, chegar e dizer, eu fiz uma viagem lá, visitei 2, 3 cidades e vi que não tinha nenhum problema, o país é maravilha, né? E segundo que, na verdade, isso aí é o que o comunismo faz para enganar você. Quando ele tem visitantes de outras pessoas, como eles têm um controle, o partido controla quem entra e quem sai, controla as mídias, eles dão um jeitinho para que você apenas veja o lado bonitinho da história. É que nem a dona de casa, quando vai vir os visitantes, ela faz o máximo para limpar tudo para que eles não vejam a sujeira ou a desorganização. Se tiver alguma coisa desarrumada, algum quarto ruim, ela não deixa ninguém entrar, tranca lá, ou então pega a tranqueira, joga num quarto lá e fecha. É desse mesmo jeito. Toda a sujeira é colocada para debaixo do tapete. Os visitantes não podem ver todos os locais, eles só vão ver locais pré-selecionados que vão satisfazer a curiosidade dele e fazer com que eles deem uma boa publicidade desse país, desse governo, para os países de onde eles vieram. Então é exatamente isso que acontece. Eles vão criar essa propaganda falsa e a partir daí vão enganar você. E aí quando você voltar, você vai com uma opinião positiva e isso vai servir como ferramenta para eles. Eu quero um negócio desse também. O pessoal me enganou, o pessoal está falando mal do comunismo, mas na verdade os caras são legais, os caras são gente boa. Não tem perseguição, não tem gulag, né? E por aí vai. Mas sabemos que isso tudo é uma grande farsa. Sabemos que existem números, existem fotos, existem argumentos e todos esses regimes terríveis ditatoriais estão indo à tona. E nem precisava ter as evidências assim a princípio, porque o próprio programa dele já mostra que eles querem fazer uma coisa dessa. É apenas que basta você ler aquilo que eles sugerem. Aquilo que eles sugerem mesmo, não a propaganda que eles vão falar para as massas. Porque vocês viram, as várias obras de Stalin, do Lenin, eles falam de revolução violenta, falam de tomar o poder, falam de usar quaisquer meios necessários. Isso é mais suficiente para você ver que os caras não estão pensando coisas boas. E você deve ter percebido isso através de todos esses vídeos que eu fiz. Para finalizar, para ilustrar essa questão do intercâmbio cultural, eu vou ler um trecho aqui das páginas 131 em diante. Um clérigo visitou a Rússia em 1938, testemunhou a ereção de alguns novos edifícios esplendorosos e noticiou que a Rússia realizava o reino de Deus na Terra. O que na ocasião se desenrolava era horrível mesmo de imaginar. Atravessava-se o período das grandes purgas stalinistas em que Stalin encharcava o solo russo com sangue da nata comunista. Como visitante, o clérigo não presenciou execuções nem julgamentos. Enxergou apenas magníficos edifícios novos e, baseando-se nisso, espalhou sua notícia. Ver sem entender é o caminho certo para o engano. Ver não significa necessariamente acreditar. Se eu fosse, ninguém teria nada a me ensinar sobre o futebol americano, porque eu já o assisti com meus próprios olhos. Faço questão de descrever-lhes o que sei. Caso não me acredite, estarei disposto a comparecer a qualquer tribunal deste país e sob juramento depor a respeito do que testemunhei. Foi no Coliseu de Los Angeles, a Universidade de Califórnia do Sul enfrentava a Califórnia. Como espetáculo magnífico, ocorreu uma assistência de 100 mil pessoas, que é uma multidão respeitável, que precisava ser entretida porque os ociosos o diabo inspira. Sempre se teve os palhaços na conta de muito divertidos. Dessa forma, dotados de típica genialidade americana, os organizadores acertaram com ideia notável. Vestiram de palhaços todos os jogadores de futebol. Eles se enfiaram nas indumentárias mais ridículas e grotescas que eu já vi. Totalmente almofadados, davam-se palmadinhas à torta e à direito, como os convivas de uma festa de casamento no inverno esquimó. Usavam calças estufadas com relevos exagerados no traseiro e nos joelhos.
cobriam as cabeças com capacetes enormes providos de queixadas salientes. Foi a visão mais cômica que já vi. Cerca de 50 desses palhaços entraram em campo e uma coisa esquisita aconteceu. Em vez de estourarem de rir, como teria sido natural, todo mundo começou a bater palmas e a gritar. Confesso minha perplexidade diante dessa manifestação incompreensível da psicologia americana. A maioria desses palhaços, após se exercitar por uns 15 minutos, jogando bola uns para os outros, se aborreceu ou cansou-se e foi sentar-se nos bancos marginais ao campo. Sobraram 11 palhaços de cada lado da linha que dividia o campo ao meio. No centro, 7 de cada lado, defrontaram-se ajoelhando e começaram a rezar. Ao terminar a oração, um deles escamoteou a bola para outro de pés atrás. Pelo jeito, este último gostou do negócio e quis levar a bola embora para casa, porque saiu correndo como ela, feito um relâmpago. Os demais perceberam suas intenções e foram atrás dele, que se desviava em zigue-zagues até se aproximar de um dos limites laterais do campo. Parecia prestes a conseguir escapar. De repente, porém, zunindo pelo ar como um bólido, um corpo maciço chocou-se com o dele, derrubando-o. Talvez tivesse sido rude demais, mas enfim, parecia ser justo, dada a má intenção do rapaz tentando fugir com a bola. Desculpa, gente. Nesta altura já ninguém parecia saber bem o que fazer. Um palhaço vestido de forma toda diferente, com listas horizontais de cima a baixo, de modo a parecer um condenado, soprou um apito e o jogo parou. Atente, um palhaço vestido de forma toda diferente, com listas horizontais de cima a baixo. Na descrição. Uma das facções convocou a assembleia de uma comissão. O que se passou nessa assembleia não pude saber com clareza. Uma das coisas que fizeram foi revezar pelos palhaços sentados nos bancos alguns elementos que provavelmente haviam se cansado na luta. Eu não vou ler tudo porque é longo, mas se você reparar, se tiver um mínimo conhecimento de futebol americano, você vai ver que ele está descrevendo uma partida de futebol americano, só que na visão de alguém que não entende absolutamente nada, que nunca viu uma partida. Então, por exemplo, ele fala do palhaço lá com as listas, é o juiz. E o cara lá tá correndo com a bola, faz parte do esporte, mas para ele o quê? Como ele não conhece futebol americano, ele pensa que o cara tá fugindo com a bola. Então essa descrição cômica aí que ele fez serve para quê? Você pode estar vendo o que for. Testemunhar não é suficiente. Se você não entender o que se passa, não entender o contexto daquilo, você pode ter a interpretação completamente errada. E é exatamente isso que ele quis dizer nessa parte do intercâmbio cultural. Você vê lá o país, pensa que ele está funcionando em mil maravilhas, na verdade tem toda uma opressão, toda uma tirania por trás. Então, com esse exemplo cômico, terminamos mais um vídeo. Deus abençoe, verdade é uma só. E até o próximo vídeo, capítulo 9, lavagem cerebral, que é o capítulo mais caótico que você possa imaginar. Talvez só superado pelo da dialética, que será, se não me engano, 10. Valeu, gente.